Eren Yeager. Olha, poucos personagens recentes chegam perto da complexidade e da tragédia dele. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na descida dele a um lugar sem volta. Um lugar que vamos chamar aqui de a Zona de Morte. E tudo, na verdade, começa com uma pergunta. Pensa aí, o que acontece quando não tem mais para onde correr? Quando recuar simplesmente não é uma opção. A única saída é ir para frente, não importa o preço. Essa foi a pressão que, ao mesmo tempo, forjou e quebrou o Eren Yeager. A resposta para essa pergunta está num conceito-chave, a zona de morte. Mas olha, não vamos pensar que isso é um lugar no mapa, não. É muito mais um estado de espírito, sabe? Uma estratégia que nasce do puro desespero, lá no limite de tudo. Tá, mas então, o que é essa tal de estratégia da zona de morte, na prática? Pensa assim, é um tipo de colapso mental. A ideia de dar um passo para trás, ela simplesmente some, deixa de existir. O passado, irrelevante. O futuro é só uma névoa. A única coisa real é o agora, e cada segundo é uma decisão de vida ou morte. E nesse estado, esquece qualquer estratégia convencional. Não é sobre ser mais inteligente ou mais forte. Nada disso vale. A única coisa que faz a diferença é a intensidade. A pura e simples força de vontade. A garra para lutar e continuar existindo. Nem que seja por mais um instante. E cara, ninguém, mas ninguém mesmo, encarna essa ideia de uma forma tão visceral quanto o Eren. Ele não é só um exemplo, sabe? Ele é o estudo de caso perfeito do que acontece quando um herói é empurrado para o seu limite absoluto, para o extremo. A grande tragédia da jornada dele tá toda aí, nesse contraste brutal. Porque o Eren começa com um ideal quase puro, né? Liberdade, vingança, um futuro melhor. Só que a realidade o transforma no exato oposto. Ele vira o seu próprio monstro, encurralado pelas próprias escolhas. O espaço entre o que ele queria ser e o que ele se tornou, esse é o abismo onde ele se perde. É uma ironia muito cruel se a gente parar para pensar. Aquele propósito que era o motor dele, que dava força, ele vira sua jaula. E as grades dessa prisão não são de ferro, não. Elas são feitas do peso da responsabilidade, de decisões que não tem mais como voltar atrás. Mas como é que essa prisão é construída? Não é do dia para a noite, não é uma coisa que acontece de repente. É uma descida, lenta, gradual. Um processo psicológico que vai empurrando ele, passo a passo, para dentro da sua própria zona de morte. O ponto de virada é quando ele tem aquela percepção brutal. Acabou, não tem mais volta. O passado não dá para consertar e aquele futuro com que ele sonhava era só uma ilusão. E aí, preso nesse presente terrível, um que ele mesmo ajudou a criar, a zona de morte finalmente o consome por completo. Para conseguir sobreviver ali, ele começa a se desmontar. É um processo metódico e com certeza muito doloroso. Primeiro, ele joga fora os ideais que antes eram sua bússola. Agora são só um fardo. Depois corta os laços com as pessoas que ama, transformando-as em peso morto. E por fim sacrifica a própria humanidade, a última âncora que o prendia a quem ele era. E com isso, a natureza do conflito muda completamente. A batalha não é mais contra titãs ou nações. A verdadeira guerra, agora, acontece do lado de dentro. É travada contra o vazio, o desespero e a escuridão que só crescem dentro dele. Só que a história do Eren mexe tanto com a gente porque ela vai além dele. Ele acaba virando um espelho bem perturbador do que acontece com a humanidade quando se encara o caos absoluto. Ele se torna o próprio arquétipo do desespero. A psicologia dele, nesse ponto, se resume a isso. Ele não está mais agindo para vencer. Ele age porque parar, hesitar ou recuar significa aniquilação total, física e existencial. É um movimento desesperado de alguém que já está se afogando. E é importante entender, isso não é uma escolha racional, não é uma jogada de xadrez. É uma condição a qual se é forçado. É o que acontece quando todas as outras opções são removidas e a única coisa que sobra é lutar como um animal encurralado. Mas qual é o resultado disso tudo? É um paradoxo. A zona de morte é um lugar de destruição, sim, mas, por mais bizarro que pareça, também de uma terrível descoberta. Esse é o grande, terrível paradoxo da coisa. Ao ser empurrado para esse limite, algo se quebra, mas algo novo é forjado ali no meio das chamas. É uma transformação violenta, que primeiro precisa destruir para depois poder criar. Então, no fim das contas, qual é o preço que se paga pela sobrevivência? A descoberta de uma força interior que nem se sabia possuir, com certeza. Mas o risco é perder a própria essência de quem se é. E o pagamento,
Muitas vezes é a própria identidade. E a jornada de Eren nos deixa com essa pergunta, que fica ecoando na cabeça, né? Depois que a luta acaba, depois que o impossível é feito para sobreviver, o que sobra da pessoa que existia antes? Uma reflexão final sobre o custo da liberdade e, no fim, da própria existência.